Abra a tua Bíblia lá na carta de Tiago, depois do livro da carta de Hebreus, e antes da primeira carta de Pedro está a carta de Tiago. Amém? Ou não amém? Glória a Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Quem encontrar a carta de Tiago, dá um glória a Deus, aleluia. Amém. Enquanto os irmãos, eu acredito que acho que ainda falta algumas pessoas virem de lá, amém ou não amém? Porque é só os professores que é para ficar lá com as crianças. Enquanto os irmãos vêm de lá e os irmãos acham Tiago, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui gostam de frango caipira, galinha caipira? Já comeu e achou bom? Agora, quantos aqui já morou em fazenda, morou em sítio? Quantos aqui já teve a experiência de para poder comer uma boa galinha caipira, um bom frango caipira, ter que correr atrás de um ou ter que pegar nele solto, ir lá buscar? Amém? Acredito que bastante gente aqui já teve essa experiência. Eu já tive essa experiência. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Geralmente, cada um tem a sua experiência. Eu vou contar como foi a minha, coisas que eu vi. Morando em fazenda, sítios ou em casa mesmo, quando nós mudamos para Jaciara, o local onde a gente morava era como se fosse na fazenda, Hoje é quase no centro. Mas na época que a gente morou lá, na mesma rua onde o pai da Norma, a pastora Norma, morava, na Guaianazes, lá no final, nem tinha rua ainda quando eu mudei para lá. Era um monte, era mato, não tinha cerca, e meu pai criava galinha, criava porco, os vizinhos também, e criava solto, e todo mundo sabia quais eram as suas, e na hora de quero comer uma galinha. Aí minha mãe chamava os 3 mosquiteiros, que era eu e meus 2 irmãos, o Paulo e o Francisco aqui. E nos dava a missão. Vocês têm até a hora do almoço para pegar essa galinha, senão ninguém almoça. E lá ia eu, o Francisco e o Paulo, ia atrás dessa galinha, corria. E às vezes a gente usava alguns artifícios que a gente usava na fazenda também, aquele monte de galinha. Quando era uma galinha específica, a gente tinha que correr atrás. Mas quando, entre várias, você poderia pegar uma, o que a gente fazia, irmãos? A gente pegava um monte de milho e jogava assim, e elas se juntavam tudo para comer, e você ia nenhuma e pegava. Mas eu já vi também, nós não fazíamos isso porque é muito sofrimento para o animal. Eu já vi pessoas fazerem o seguinte: jogavam o milho, pegavam um anzol, colocavam o milho no anzol e jogava no meio. E aquela galinha que pegava o milho, engolia aquilo ali, ele fisgava como se fosse um peixe. E a gente não fazia isso, mas vi muitas pessoas fazerem. E ela sofria muito, mas pegava a galinha. Mas por que eu estou falando isso para você, querido? Porque o título da palavra que eu vou pregar para você hoje é esse: como você está se comportando diante do milho que Satanás te joga todos os dias?
Quando a gente jogava o milho, as galinhas vinham tudo, até as do vizinho. Até o que não era galinha vinha. Até porco vinha. Criado solto vinha. E comia daquele milho. E ali, a morte tinha chegado para uma delas. E o título é esse. É uma pergunta. Como que você está se comportando diante do milho que Satanás te joga todos os dias? Deixa eu te fazer uma outra pergunta além dessa. Para que serve a palavra de vitória que o Senhor disse no começo do ano que já foi liberada a nós? Para que serve? Qual a finalidade da palavra de vitória para as nossas vidas que o Senhor disse no começo do ano que Ele já tinha liberado a nós? Para que serve essa palavra? Qual a finalidade dela? Uma outra pergunta semelhante é: para que ela está servindo na tua vida, a palavra de vitória? Para que ela está servindo, essa palavra? Porque Deus disse, que nesse ano, além de suprir a nossa necessidade, o que Deus ia fazer também? Quem lembra? Realizar os nossos sonhos, ou seja, realizar os desejos do nosso coração. Mas por causa disso, muitos ainda estão achando que a palavra de vitória se refere a coisas materiais ou a sua vida profissional ou alguma outra área qualquer da sua vida, mas que tem a ver com alguma coisa material ou profissional ou financeira. E não é isso. Por quê, querido? Tudo isso, dinheiro, coisas materiais, sucesso profissional, tudo isso virá sim, mas virá como consequência, amém? Não como a finalidade primária da palavra de vitória. Toda a prosperidade e sucesso virá como consequência daquilo que a palavra de vitória vai trazer nas nossas vidas. Então, a palavra de vitória, a finalidade da palavra de vitória, está chegando à apostasia. A apostasia está começando, querido. E é por causa de uma notícia que eu recebi na sexta-feira que Deus me deu essa palavra. E isso, querido, me trouxe uma apreensão no meu coração. Por quê? Porque está começando a apostasia. Na apostasia, querido, não é somente as pessoas, os sinais, ou melhor, o sinal da apostasia é esse. Pessoas vão começar a se levantar e elas vão conseguir colocar a mão. Elas vão se levantar contra pastores, contra a igreja, e elas vão conseguir entrar em algumas igrejas, pegar alguns pastores e fazer com eles o que eles bem entenderem. Entende? Por quê que isso vai acontecer? Querido, nós precisamos entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus falou assim, olha, muitos vão ser entregues. Mas entenda, na apostasia, muitos serão entregues sim, mas porque se apostataram da fé. E isso começou a gerar uma aflição no meu coração e muito temor no meu coração. E eu comecei a buscar ao Senhor por causa disso. Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. Eu preciso, Senhor, de uma resposta tua. E o Senhor começou a me mostrar, está começando a apostasia.
está começando a apostasia. Está começando a apostasia. E como que está começando essa apostasia? Já vem um tempo. Satanás vem trabalhando dentro das igrejas, de fora para dentro, para quê? Para ir desconstruindo os princípios da palavra de Deus, para que quem for crente não viva a palavra de Deus como ela é, mas como ele quer. E pessoas vêm, aceitam Jesus, vêm, entram na igreja, né? Até com aquela mesma chamada, alguns falam, venha como você está. Mas elas chegam aqui, aí fica tratando elas, para que elas continuem do jeito que elas estão, e não tenha transformação de vida. E assim as igrejas foram sendo transformadas, mudadas, líderes foram levantados, líderes lights, líderes que não têm compromisso com a palavra de Deus, líderes que não conhecem a palavra de Deus. E começou a ensinar um evangelho raso, uma palavra rasa, pessoas que se emocionam mais com o vídeo de uma piada do que com o testemunho de uma conversão genuína. Pastores que querem dinheiro. Aí você pega e fala assim, como que isso é apostasia? Querido, leia as 7 cartas às 7 igrejas. E você vai ver, tem 5 igrejas que Deus tem algo contra elas. E aquilo que Deus tem contra essas 5 igrejas é o que está acontecendo hoje. Nunca se ouviu falar a respeito de tanto divórcio de pastores, adultério no meio de líderes, no meio da igreja, pecados ligados à área sexual dentro da igreja, como se ouve hoje. Dá nojo aquilo que a gente vê hoje. Aí você fala, mas o que é que tem a ver isso com as 7 igrejas? Vai lá, igreja de Pérgamo, Deus fala assim, o que tenho contra ti é porque vocês ensinam a doutrina de Balaão. E qual que é a doutrina de Balaão? Quem conhece a palavra de Deus sabe. Doutrina de Balaão era, ele foi profetizar, né, contra a palavra, contra o povo de Israel. E quando ele chegava lá, ele não conseguia, por quê? Porque Deus convertia a profecia dele, a maldição dele, em bênção, não era isso? Sim. Aí, ele depois chegou e falou assim, olha, para Balaque, né, que era o rei de Moabe, falou assim, olha, do jeito que o povo está, não tem jeito, tem um negócio que pode ser feito. O que pode ser feito? Manda as sacerdotisas seduzirem os soldados. E elas foram para lá e aí eles começaram a cair em adultério e pecado na área sexual. Aí o que aconteceu? Não precisou nem Balaão profetizar. O próprio Deus chegou a ripa no povo. Então, queridos, através da sua palavra, o que Deus está fazendo? Deus está preparando um povo para permanecer nele, e nele estar seguro, e nele ter vitória quando chegar a apostasia, que já está começando. Você não entendeu, não? Palavra de vitória, qual a finalidade? Deus está preparando um povo através da sua palavra. E a sua palavra não é água com açúcar. A sua palavra não é um discurso motivacional. A sua palavra não é nada ligado à programação neurolinguística. A palavra dele está escrita aqui, neste livro, que precisa ser pregado
como está escrito aqui. E eu tenho que viver esse livro aqui, do jeito que está escrito aqui. Seja aqui, na minha casa, no meu trabalho, ou em qualquer outro lugar. Eu preciso viver isso daqui. Porque senão, Deus não teria dito que Ele estava liberando a palavra de vitória. A palavra de vitória dele não é esse discurso motivacional. A palavra de vitória dele não é para chegar aqui, fazer uma cócega no teu ego e te levar para casa todo fofo, achando que pode tudo. E quebra a cara na primeira rasteira que o saci dá. E Tiago, capítulo 5, diz assim, verso 1. Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai. Quem são os ricos? Diga assim comigo, fala, os ricos são os que acham que podem tudo. Amém? Rico não é quem tem mais dinheiro. Rico é aquele que acha que pode tudo. Então, queridos, eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai pelo quê? Pelo seu dinheiro. É pelo dinheiro? É pela sua profissão? É pelas suas misérias? E fala assim, que sobre vós hão de vir. Verso 2. As vossas riquezas estão o quê? Apodrecidas. E as vossas vestes estão o quê? Comidas de traça. Verso 3. O vosso ouro e a vossa prata. O que aconteceu? Presta atenção. Se enferrujaram. E a sua ferrugem dará o quê? Testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eu não quero continuar lendo aqui, não. Eu quero que você passe lá para o versículo 12 agora. Eu vou ler o versículo 12, já vou caminhar para o final aqui. Hoje é dia de Santa Ceia. E talvez seja por isso que eu esteja pregando com tanta... Verso 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas, é aqui que eu quero que você se atenha nesse verso, mas que a vossa palavra seja o quê? Diga, sim, sim. E não, não. Para que não o quê? Caiais em condenação. Jesus amado, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre o teu povo e revela essa palavra desde o início, meu Deus, até o final dela, e transforma as nossas vidas, para que cada um aqui entenda que o Senhor está levantando um povo, preparando um povo para permanecer firme, para estar seguro e para ter vitória na época da apostasia. O Senhor não vai vir buscar uma igreja apóstata. O Senhor vai vir buscar uma igreja vencedora. E a palavra de vitória está sendo liberada a nós, para que a gente possa vencer. Então, se revele a nós. Se revele aos irmãos que estão aqui e também aos que estão em casa, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, queridos?
Querido, você sabia que aquilo que você é aqui na igreja, ou aquilo que você traz no altar aqui na igreja, isso não te traz bênção nenhuma? Você sabia disso? Que aquilo que você é aqui na igreja não te abençoa, não te dá bênção. Por quê? Porque quando nós saímos da nossa casa e viemos à igreja, nós viemos para dar ao Senhor e não receber do Senhor. É lógico que a gente sai daqui com alguma coisa, porque o Senhor não nos despede de mãos vazias. É lógico que o Senhor vai trazer algo sobre as nossas vidas e nós voltamos para casa com algo do Senhor nas nossas vidas para que a gente não seja mais os mesmos. Mas o objetivo do culto não é receber. O objetivo do culto é sair de casa para chegar aqui e entregar o melhor que você tem ao Senhor. Esse é o objetivo. Isso é culto ao Senhor. Por isso, querido, nós não saímos de casa para chegar aqui e ficar aéreos, né? Ficar aqui falando assim, poxa, mas eu não estou sentindo nada. Não, eu não vim aqui para receber. Eu vim aqui para poder ministrar ao Senhor, para poder derramar o meu coração diante de Deus e dar a Ele uma adoração genuína. Porque através dessa adoração que nós estamos dando aqui, Deus está esquadrinhando as nossas vidas, sondando o nosso coração, e Ele olha para nós, e Ele vê em nós se a nossa adoração é verdadeira. Então Ele olha em nós, e se a nossa adoração é verdadeira em espírito e em verdade, Ele nos acha verdadeiro adorador diante dEle. Amém? E quando Ele nos acha verdadeiro adorador, o Senhor abre os céus, Ele abre o seu bom tesouro e faz o quê? Derrama sobre nós uma nova unção. Ele nos renova, Ele renova a nossa fé, Ele renova o nosso ânimo, Ele renova o nosso coração, Ele cura as nossas feridas, Ele trata das nossas misérias, e depois nos despede de volta, querido. Não é motivado, mas avivados no Senhor. Não é motivado, mas a gente volta para casa com a fé verdadeira, tendo a certeza que nessa semana que está só começando, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, querido, aquilo que nós somos aqui não nos abençoa. O que é que nos abençoa? O que é que traz a bênção de Deus nas nossas vidas? É aquilo que nós somos fora da igreja. Isso é o que nos abençoa. Porque é interessante, na minha Bíblia está escrito, querido, que os profetas na época de Saul estavam profetizando, e Saul, ele já estava endemoniado, Saul, ele já estava totalmente fora do propósito de Deus, Saul, ele já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Saul, inclusive, já tinha ido numa cartomante, ele já tinha ido consultar mortos, ele já tinha mandado fazer trabalhos de macumbaria, mas aí ele chegou no meio dos profetas, e o que aconteceu com ele? Os profetas começaram a profetizar, veio o mover do Espírito Santo, e o que Saul fazia no meio deles? Profetizava. Saul profetizava. Ele já não era um homem de Deus, ele já não tinha uma vida no altar, ele já não era um homem santo, ele já estava totalmente amaldiçoado, totalmente num caminho contrário, vivendo em trevas. Mas na hora que ele se colocou no meio dos profetas, ele começou a orar e começou a profetizar como se fosse um deles. Então, querido, aquilo que nós damos para o Senhor aqui, aquilo que nós somos aqui, não nos abençoa por causa disso. Por quê? Porque aqui é fácil você levantar a mão e cantar. Porque é fácil você bater palma e dizer, caiam por terra agora. Porque aqui você está no meio de um povo que clama ao Senhor, que busca ao Senhor, que quando canta caiam por terra, Satanás tem que cair por terra. Que quando canta maravilhosa graça, o Senhor abre os céus e faz com que a graça dele venha.
e encha este lugar e inunde os nossos corações. Mas lá fora não é assim. Lá fora você não está no meio de pessoas que clamam ao Senhor. Lá fora você não está no meio de pessoas que cantam ao Senhor, que adoram ao Senhor. Lá fora você está no meio de pessoas que invocam Satanás. E deixa eu falar um negócio para você. Se você é um crente que dança conforme a música, que aqui dentro dança de um jeito e lá fora dança igual, o teu sim para Deus não está sendo sim para Deus aqui, mas lá fora o teu sim para Deus não está sendo verdadeiro. O teu não para Deus aqui dentro da igreja é uma coisa, mas o teu não para Deus lá fora é outra coisa diferente daquilo que você faz aqui. Por isso, querido, que aquilo que nós entregamos aqui não gera bênção. O que gera bênção é o que eu sou lá fora. Porque eu dizer sim para Deus é muito fácil aqui dentro. Eu tenho que dizer sim para Deus é quando eu estou lá na minha casa, sozinho ou junto com a minha família. O meu sim para Deus tem que ser quando eu estiver lá no meu trabalho, sozinho ou com mais alguém que trabalha comigo. O meu sim para Deus tem que ser verdadeiro aqui. E também tem que ser verdadeiro quando eu estiver na escola junto com os meus amigos. Eu tenho que dizer não para Satanás aqui dentro, mas eu tenho que dizer não para ele quando eu estiver lá na minha casa com os meus filhos. Eu tenho que dizer não para Satanás aqui dentro, mas eu tenho que dizer não para Satanás no trânsito. Porque senão eu estou sendo um crente camaleão. Você sabe o que é crente camaleão? É um crente que se adapta ao ambiente. Aonde ele está, ele é igual ao ambiente. Ele está na igreja, ele canta. Ele está na igreja, ele ora. Ele está na igreja, ele profetiza. Ele está na igreja, ele é santo. Ele está na igreja, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque ele criou, se transformou, se adaptou ao ambiente. Mas na hora que ele sai daqui, que ele senta na roda dos escarnecedores, ele também se adapta àquele ambiente e começa a dizer: filho disso, filho daquilo, vai tomar naquilo. Na igreja não fala isso por quê? Olha para o irmão do lado. Fala, porque você não fala. Porque se você falasse, você falaria também. Na igreja é fácil ser santo. Na igreja é fácil levantar a mão. Na igreja é fácil orar. Na igreja eu não tenho vergonha de chorar, porque o Espírito Santo está enchendo meu coração com a unção dele. Mas na rua eu tenho. Na rua eu não levanto a mão. Na rua você recebe uma notícia boa, você sai, né? Glória a Deus, aleluia, só em pensamento, mas falar mesmo que você deveria falar, porque tu fala aqui dentro, não fala. Não fala. E Deus está dizendo: eu não quero mais. Esses dias atrás, numa reunião de taça e harpa, foi taça e harpa? Não, foi só intercessão. Está falando, Deus não quer mais sacrifício, querido. Deus não quer mais animal coxo. Deus não quer mais animal cego. Né? Eu estava falando para o pessoal da intercessão, traduzindo para o que é animal cego. Ah, você ora? Eu oro! Como que você ora? Que tempo que você ora? Aí eu acordo, eu entro no carro e vou orando. Oh Deus, em nome de Jesus. E a Bíblia está falando, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, clama ao Senhor, o teu Senhor que te vê em secreto, que te ouve em secreto. Não, mas ele está orando? Está orando.
Mas Deus não quer animal coxo, irmão. Deus quer que você entre no quarto, não que você vá no carro. Né? Aí bate o carro, vai falar assim, não, Satanás desgraçado, não queria que eu orasse. Não, é porque você é cabeçudo mesmo. Porque na hora que você está dirigindo, da mesma forma que não é momento para você usar o telefone que você usa, você está em pecado, tem que se arrepender por isso. Não é hora de orar também. Porque o animal que você está entregando, o sacrifício que você está entregando para Deus é coxo. É cego. Deus está ouvindo? Tá, porque Ele não é surdo. Agora, daí a aceitar o sacrifício que você está dando é outra coisa diferente. Querido, Deus quer coisas de qualidade de nós. Por isso que Ele fala que o que Ele está procurando são o quê? Os verdadeiros adoradores. E é uma coisa tremenda, né? Deus procurar os verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Porque se Ele acha os verdadeiros adoradores, Ele acha também o quê? A verdadeira adoração. Ele acha a verdadeira adoração. Então Ele olha para nós, tem 30 pessoas aqui, não sei, estou falando por cima. Ele tem 30 pessoas, Ele olha para cá, Ele sabe quais são os corações adoradores verdadeiros. Aí, irmão, o adorador verdadeiro, ele está cantando, caia por terra agora, os inimigos de Deus. O que está acontecendo? Ele está cantando e Deus está só na cabeça de Satanás, ele cai aqui, cai ali. E o que não é verdadeiro adorador? Caiam por terra agora, os inimigos de Deus. Aí Deus olha lá de cima, vê quem está do lado dele cantando. O próprio. Cantando, né? Fazendo até corinho, fazendo até... Está cantando também. Você está cantando, maravilhosa graça. O verdadeiro adorador está cantando e o Senhor está lá, derramando unção, poder, se alegrando, recebendo como que? Como aroma suave. Mas o que não é verdadeiro adorador está lá. Maravilhosa graça. E do lado dele está quem? Maravilhosa. Ah, pastor, dentro da igreja. Ah, filho. Dentro da igreja. Não é também o que você traz aqui no altar que vai fazer Deus te abençoar. Não é. Não é o que você traz para o altar. Não é o que você faz aqui no altar. Nessa minha fala eu incluo a mim. Não é o que eu estou fazendo aqui que traz bênção para mim. É o que eu faço lá fora, com o que o Senhor me entrega aqui no altar, que traz bênção para a minha vida. É o que eu faço lá fora, com o que eu recebo aqui. Eu recebo aqui. Eu não tenho comunhão com Satanás lá fora. Vou confessar o pecado para vocês que eu cometi antes de casar. Eu ia pouco a Jaciara. Meus pais moravam lá. O Francisco também morava lá na época. O Francisco era muito mala. Uma vez eu fui para lá, tinha 50 reais. Ele achou minha carteira, pegou o dinheiro e só bateu na porta que eu estava dormindo e falou assim, ó, estou indo ali na feira comprar uma carne para fazer um churrasco. Aí eu falei, mas vai lá, mas você precisa de alguma coisa? Não, fica tranquilo, eu já peguei na tua carteira. Eu falei, rapaz.
E eu ia, não ia muito, mas eu ia algumas vezes. E às vezes eu queria evangelizar meus pais, evangelizar meus irmãos. Aí, querido, olha que tática fantástica de Satanás que eu comecei a usar. Meu pai, ele não bebia, mas de vez em quando ele tomava uma cervejinha. Lembra disso? Hoje ele não mais hoje. Hoje ele não toma nada. Mas ele tomava cerveja. Aí o que eu fazia? Para mim mostrar para o meu pai que Deus queria ele do jeito que ele estava, o que eu fazia? Eu sentava com ele, tomava uma cerveja com ele, 2 cervejas, depois, não, mais não. E eu falava, olha, o senhor tem que vir para Jesus como o senhor está, e não sei o quê, e isso, né? E todas as vezes que eu ia para lá, foram umas 3, 4 vezes eu fiz isso. Na 4ª ou 5ª vez, não me lembro, eu cheguei em Jaciara, minha mãe disse assim, eu fui conversando com ela, falando assim, eu falei, teu pai disse que, falou assim, meu apelido lá é Nego. Aí eu falei assim, o Nego vem aqui, você é crente coisa nenhuma, rapaz. Você é um crente bem sem vergonha. Ele vem aqui, toma cerveja aqui. Que tipo de crente que é esse? E minha mãe foi e falou isso para mim. Filho, nunca mais eu tomei. Porque eu tomava com ele para mostrar para ele. Para querer mostrar para ele. Se você evangeliza alguém, querendo ajudar Deus, você está condenando esse alguém a ir para o inferno e você vai ser culpado pelo sangue dele. Por quê? Porque Deus não te deu poder para isso. Deus não te permitiu fazer isso. Irmãos, eu sou pastor dessa igreja. Você não acha que eu não queria mudar isso daqui? Quantas ideias eu já tive? E quantas ideias eu já recebi? Né, Adriano? Pastor, vamos fazer um negócio, colocar... Teve gente que já trouxe desenho com luzes. Não, pastor, o pessoal vai passar e vai dar vontade de entrar. Vai dar vontade de entrar porque vão achar que é uma boate, não que é uma igreja. Nós não podemos ajudar. Deus não permitiu, não está pedindo a tua ajuda. Porque não é o que você traz para o altar ou o que você faz aqui no altar que te abençoa. Mas é o que você faz com o que você recebe no altar é que te abençoa. Se meu pai tivesse vindo para a igreja porque eu tomei cerveja com ele, ele iria para o inferno estando na igreja, porque o que ele ia pensar? Ele ia pensar que ele vem como estase, como é, pastor, que você falou aquele dia? E fique como está. Não é assim, irmão. A palavra de vitória é para a gente vencer. Mas é vencer o que é pecado. Vencer o que é errado. Tem um versículo, né, que eu falo que está no
numa Bíblia, tem umas Bíblias que tem um livro chamado Anônimos 1 e versículo 1. Vocês já ouviram? Anônimos 1, versículo 1 diz assim: não tem nada a ver. Tem nada a ver, pastor. Né? Vai garantir para mim que alguma cabecinha aqui está pensando, poxa, pastor, foi só um copinho de cerveja, tem nada a ver. Tem, irmão. Tem a ver. Cerveja sem álcool, pastor. Na minha Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Porque a aparência do mal tira as pessoas. O que eu tenho que fazer? Irmão, se alguém se converteu ouvindo uma pregação minha, ele se converteu de verdade. Porque eu não vou jamais, no nome de Jesus, até aqui não fui e não serei no futuro um personal spirit massage. Não sou um massagista espiritual. Não faço massagem no ego de ninguém, irmão. De ninguém. De ninguém, nem lá em casa. Nem lá em casa. Glorifica a Deus por você não morar comigo. Depois você conversa com a minha esposa e com meus filhos, que vocês sabem mais ou menos como que é o tronco lá em casa. Se o teu sim para Deus aqui na igreja for sim para Deus também lá fora, e o teu não para o diabo aqui na igreja for não para o diabo também fora, a bênção de Deus virá sobre ti e te alcançará. Amém? Mas se o teu sim para Deus, ele é sim somente aqui, não tem como. Seja o teu sim aqui na igreja, sim também lá fora. Seja o teu não para o diabo aqui na igreja, não para o diabo também lá fora. Porque se caso contrário você é crente camaleão. Crente camaleão. Crente camaleão. Crente camaleão. Que se adapta ao ambiente. Irmão, elimina esse versículo, não tem nada a ver da tua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Essa semana, acho que foi essa semana, eu estava conversando com o Denis aqui na igreja à tarde. Eu falei para ele, Denis, cara, é tão sério para mim que no dia que eu pego um pouco mais pesado com os meus filhos em casa e é dia de Santa Ceia, eu chego aqui, eu não participo da Santa Ceia. Porque, querido, tudo isso não é brincadeira. Tudo isso não é brincadeira. Tudo isso não é brincadeira. Eu tenho que ser crente aqui dentro, mas eu tenho que ser lá fora. Quem tem alguém que quer que se converta aqui? Você conhece alguém que você quer que se converta? Faz isso na tua mão, ou depois de ouvir a palavra você não tem mais. Você quer que se converta? Então, em nome de Jesus, querido, seja com ela, para que o teu testemunho mude ela. O teu testemunho. O teu não para o diabo aqui dentro e o teu não para o diabo lá fora vai fazer as pessoas terem temor de Deus e desejarem esse Deus. E vai olhar para você e vai falar que você é um crente verdadeiro. Você não é falso. Que você é verdadeiro. Oh, querido. No nome de Jesus, quero que você fique de pé. Hoje é dia de Santa Ceia.
E Deus está preparando um povo que não vai desprezá-lo quando a apostasia chegar. Se o teu sim para Deus lá fora é diferente do sim para Deus aqui dentro, e o teu não para o diabo aqui dentro também é diferente lá fora, entenda, meu irmão, você só está querendo ficar bem com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Na minha Bíblia, no capítulo 6 de Mateus, diz que não há como agradar dois senhores. Ou a gente vai agradar um e desprezar o outro, ou a gente vai agradar o outro e desprezar o primeiro. Ou a gente agrada a Deus e despreza Satanás, ou a gente despreza Deus e agrada Satanás. Nem de brincadeira, irmãos, faça isso. Nem de brincadeira. No nome de Jesus. Nem de brincadeira. Oh Espírito Santo, no nome de Jesus. Quero que você, querido, no nome de Jesus, você vai responder essa pergunta para você mesmo. Você sabe mais de você do que qualquer outra pessoa. Então essa é a pergunta. Como você está se comportando diante do milho que Satanás te joga todos os dias? Como que você está se comportando? O teu não para ele lá fora é o mesmo não para ele aqui, que você usa aqui dentro? Ou, já que são dois sims, você tem um sim para Deus que você usa aqui dentro, e lá fora, diante do milho que Satanás joga, você diz sim para ele lá também? Você tem um sim para Deus aqui dentro e um não para ele lá fora? Um não para Satanás aqui dentro e um sim para ele lá fora? Querido, no nome de Jesus, nós estamos diante da mesa do Senhor para participar de uma santa ceia, cujo alimento representa o sacrifício daquele que se entregou para que a gente pudesse ter vida eterna. O pão é o corpo dele, que foi entregue e moído por ele. O vinho é o sangue que foi derramado até a última gota lá na cruz. Aí eu pergunto para você, será que alguém que nos amou tanto assim não merece o teu sim aqui dentro e lá fora? Na tua casa, no teu trabalho, ou com os teus amigos, ou qualquer outro lugar que você esteja, não merece que você seja tão firme para dizer sim para ele lá? Será que esse sacrifício que ele fez, ele não merece que você rejeite Satanás aqui dentro da igreja e com a mesma força, com a mesma determinação lá fora? Você dizer não também? Querido, está começando a apostasia. E a palavra de Deus diz que quem
não for achado justo, quero ler com você o Salmo 1. Fecha os teus olhos aí, no nome de Jesus, fique em espírito de oração. Coloque teu coração diante de Deus, amado. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amado, isso é tão sério. Você não deve se assentar na roda dos escarnecedores, mesmo que seu pai esteja nela, mesmo que tenha alguém que você ame muito nela, não sente lá. Não sente lá. A palavra de Deus, esse é mandamento para nós. Não se assente na roda dos escarnecedores. Mas pastor, a palavra diz que nós somos luz, nós temos que ir lá ser luz. Ser luz é você agir diferente deles, não é você sentar lá e fazer o mesmo que eles fazem. Antes, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oh, Jesus! Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando você leva a palavra de Deus a sério, você não senta na roda dos escarnecedores, você não segue conselho de ímpio, irmão. Tem muita gente que ouve pessoas, aí fala assim: pastor, mas estava falando, é um conselho bom, tudo de Deus, tal. Querido, o conselho que o ímpio dá, se você ler a palavra de Deus, você vai ler na Bíblia. Se é certo, você acha na Bíblia. Quem lê a Bíblia não precisa do conselho do ímpio. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Oh, Jesus! Você está onde os pecadores estão. Querido, não significa que você tem que fazer o mesmo que eles. Porque tudo que você fizer igual a eles, como nós lemos no versículo 2 de Timóteo, do capítulo 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujarem, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Tudo que você fizer igual aos pecadores, igual àqueles que fazem, vai ser usado contra você. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. O que é prazer? O prazer na lei do Senhor é de viver ela. Às vezes a gente não vai sorrir para viver essa palavra. Às vezes a gente não vai sentir confortável vivendo essa palavra, nem para receber ela a gente fica confortável. Mas prazer é saber que o Deus que nós servimos está se agradando de nós, estamos sendo aprovados por Ele. Aí ele diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pode vir seca, querido, pode acontecer o que acontecer, Deus vai estar cuidando dele. Por isso que aquela notícia daquilo que aconteceu na Europa me motivou a preparar essa palavra. Porque aquele que tiver nas mãos do Senhor, aquele que guardar essa palavra de vitória e realmente obter vitória, Deus vai se tornar responsável por eles. Eles podem até se levantar contra nós, mas Deus não vai permitir que eles lancem mão de nós.
Mas aqueles que rejeitam a palavra, verso 4 diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Aqueles que, ouvindo a palavra, escolhem trilhar o caminho dos pecadores também não irão prevalecer na congregação dos justos. Por quê, querido? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós estamos diante da mesa de Deus para participar de uma santa ceia, para lembrarmos aqui o sacrifício de Jesus, a conquista mais importante por nossas vidas.